Então vamos para essa pergunta do como, porque cada terreno de disputa tem as suas regras e as suas consequências. O terreno parlamentar é um, o terreno econômico é outro, o terreno das lutas sociais, outro. Porém, ainda que muitas dessas lutas estejam sendo travadas para derrotar o Bolsonaro, pouco reflexo se tem tido na vida cotidiana do nosso povo, né? A segurança alimentar, a fome voltou a amedrontar a grande maioria dos brasileiros, poucas perspectivas de se conseguir um novo emprego, um trabalho, pouca perspectiva de sonhar e de planejar a própria vida. Enfim, parece que há um grande futuro vazio no horizonte do Brasil depois que o Bolsonaro entrou na presidência. Essas lutas nesses diferentes terrenos têm sido importantes, e o que é mais importante, a luta por si só ou a forma de lutar? Não te parece que está faltando inteligência e capacidade clara de leitura dos inimigos de Bolsonaro para, de fato, derrotá-lo? Eu queria falar um pouco desse comentário que você fez, que o Bolsonaro, ao assumir a presidente, quebra essa vontade nacional, essa esperança nacional. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque sem esperança, sem um projeto de futuro, nenhuma nação vai adiante. E o Bolsonaro é justamente isso, ele quer quebrar a nossa vontade nacional. Isso é um aspecto subjetivo, mas fundamental. Fundamental. Sem isso, a gente não vai adiante, e talvez isso é pouco discutido entre nós. Então, ele traz o Brasil, Bolsonaro traz o Brasil para uma condição tão subordinada, onde a esperança já não é mais possível, no caso brasileiro. Ele reforça a nossa condição subjetiva, ideológica, de colônia, de país dependente, de país subordinado. E isso tem um impacto na vida do povo, né? Então, em termos militares, né, usando aí a categoria do Clausewitz, né, a categoria do Sun Tzu, significa quebrar a nossa moral, o moral da tropa, né? Ele nos coloca numa condição de incapacidade, né, de ter esperança e de pensar um futuro diferente. Ele quebra a nossa capacidade de imaginação, de sonho, de perspectiva. Quando você perde isso, você perde tudo. Tudo. Porque é a esperança, essa vontade de mudar e melhorar, que faz as pessoas se moverem. Talvez isso que seja um aspecto pouco trabalhado, né? Se pensar para o brasileiro, conversar com as pessoas hoje, as pessoas estão deprimidas por causa do governo, claro, deprimidas por causa da pandemia. Isso não é um aspecto menor, é um aspecto principal da conjuntura. Nós estamos no pior governo do Brasil, né? No período do pior governo do Brasil, e na pior situação de saúde, né? De causa da pandemia. Nós estamos na pior pandemia da história do país. As pessoas com restrição de circulação, morrendo, mais de 500 mil de pessoas mortas, praticamente todo mundo perdeu algum conhecido, algum parente. Isso tem um impacto político. Isso quebra a nossa moral, quebra a nossa espinha, né? E isso foi extremamente funcional para esse governo, que além do aspecto ideológico, de quebrar a nossa esperança, ele quebrou a nossa segurança na própria vida. Por isso, um governo genocida, né? Nesse sentido. O genocídio como um projeto, de fato, ele nos amedronta, querem colocar uma posição de medo, de insegurança. E o medo é uma forma de controle social, percebe? A insegurança, a fome não é só a falta de alimento. A fome é um instrumento de controle social. O medo de romper os aspectos, as liberdades mínimas, os direitos mínimos, né, de intervenção política, é uma forma de controle social. Mesmo que eles não venham a acontecer, eles condicionam os atores políticos. Isso é quebrar o moral, é colocar o medo como um elemento central de controle político. Acho que isso é um aspecto que a gente tem de pensar. Quando
quando, por exemplo, as pessoas têm o medo de ficar desempregadas, de perder a renda, de ter sua renda reduzida, isso é uma forma de controle social. A medida provisória 1045 agora, que é uma nova reforma que tira mais direitos dos trabalhadores, que coloca os trabalhadores completamente subordinados à vontade dos patrões, é uma forma de controle político, né? pela economia, pelo bolso, pelo salário. Então, nós estamos falando de controles políticos extremamente brutais. Esse, eu acho que é um elemento importante e talvez central. É justamente essa forma de controle social feita de maneira mais radicalizada que apontam uma desconstitucionalização do país, a quebra do regime político da nova república, do arranjo político da nova república. Nós estamos vivendo um outro momento da história do país. Por isso que eu sou daqueles que defendem lá desde, inclusive, de 2014, que o arranjo político da nova república acabou. Quando o Aécio Neves não reconhece a vitória da Dilma em 2014, e um conjunto, sucessivas crises vão surgindo ali, a Lava Jato, enfim, o impeachment, né? Tudo isso faz parte dessa estratégia mais geral do imperialismo de desestabilização, mas também faz parte da alteração das formas de controle político. Então, faz parte de uma alteração do arranjo político, do regime político brasileiro. A gente vai ter de pensar em outro projeto. A gente vai ter de pensar, não na reedição da nova república, na minha opinião, mas pensar mais adiante. Qual que é o projeto que pode reanimar nossas esperanças? Porque o projeto da nova república foi derrotado. Foi derrotado, inclusive, porque tinha aspectos positivos. Não era o perfeito, claro que não, era muito limitado, mas não foi derrotado por suas deficiências do ponto de vista da leitura popular, mas foi derrotado pelo espaço que dava para a intervenção do povo na vida política brasileira. Então, acho que isso... Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é um pouco assim que eu enxergo essa questão do Bolsonaro e a forma como ele quebra a nossa capacidade imaginativa de ter esperança, né, de ter projeto.